Você já parou para pensar como a falta de autoconhecimento pode afetar as suas atividades na condução diária de sua vida? E como isso pode impactar os relacionamentos que você tem e desenvolver nos diversos papéis funcionais que você faz e desempenha a cada dia? Olha, sem um entendimento profundo de quem somos, enfrentamos desafios que se transformam em obstáculos e param o nosso crescimento. Afeta a qualidade do bem-estar e afeta a nossa vida nas relações de todo tipo. A ignorância de si mesmo pode nos levar a uma série de prejuízos, desde a autoestima abalada até conflitos nos relacionamentos, além de dificultar a tomada de decisão e comprometer a busca pelo o estilo de vida pleno que a gente deseja e traz dentro da gente. Olá, eu sou Gil Barbosa, eu sou filósofo professor e estou aqui como coach, como mentor, como escritor, como palestrante. Aceito convites, viu, para palestrar na sua empresa, na sua escola, em seu grupo, em igrejas. Tá legal? Bom, e essas palestras, se aqui em João Pessoa, é gratuitamente, então só tem o custo do meu deslocamento. Além disso, quero dizer para você que esta é a 7ª aula da jornada do autoconhecimento. E você não pode perder nada desta aula. Por quê? Porque ela vai trabalhar exatamente as situações que dificultam e causam estragos pela falta de conhecimento na rotina de vida das pessoas, nos relacionamentos em nível interno e em nível externo. Então, nesta aula de hoje, eu vou explorar os principais impactos negativos que eu vou chamar de autoignorância, traz para a nossa vida diária. E isso nos atrapalha, nos atravanca, faz com que a gente se afaste da nossa real identidade, e tudo isto para nós gera situações de impedimentos, de crescimento e de contribuição. Por quê? Porque a missão, independente de qual seja o seu propósito, com certeza o seu propósito é crescer no plano pessoal e contribuir no plano interpessoal. Você pode procurar se o seu propósito, o seu porquê, aquilo pelo qual você dá a vida, não tem essas duas vertentes, tem algo errado na condução da sua vida. E para isso, você precisa conhecer o aparato que regula tudo isso, que é a sua mente. Compreender estas coisas nos leva ao quê? A ter o primeiro passo, que é reconhecer a importância de se conhecer profundamente. A partir daí, a decisão é sua, de transformar a sua vida em uma jornada pessoal de crescimento em harmonia com todas as áreas da sua vida. Considerando a importância do fato, eu quero convidar a todos vocês que tenham caneta e papel na mão. Por quê? Porque isto é um momento de crescimento que está sendo oportunizado para você. E está sendo oportunizado da forma mais gratificante, gratuitamente. O único interesse meu aqui é contribuir para que você cresça abundantemente, possa oferecer às pessoas que você ama, cada dia, um você melhor, um você na sua melhor versão. Este é o sentido da minha missão, este é o sentido do meu propósito. Que eu cresça, que você cresça, a partir do quê? De uma pequena contribuição. Porque só você pode se transformar naquilo que você sempre desejou ser. As pessoas podem sim participar, podem contribuir, mas nenhuma delas é capaz de transformar uma vírgula na sua vida se a decisão sua não for de que assim aconteça. Então vamos lá? Sem mais delongas, vamos para os assuntos de hoje, né? E
neste assunto, eu quero aproveitar para cumprimentar todos vocês e dizer que se inscrevam no canal, porque este canal é diferenciado, ele vai trazer conhecimentos que permitirá a você expandir a sua consciência em relação a si, em relação às pessoas com as quais você relaciona, podendo ofertar para estas pessoas um você melhor e tirar destas pessoas a melhor versão em termos de contribuição para a condução da sua vida. Você saberá escolher os ambientes adequados para o seu crescimento. Isto não é promessa, isso é fato. Se você entrar na jornada, fizer os exercícios, acompanhar ponto a ponto, eu lhe garanto que a sua vida nunca mais será a mesma. Como um dia a minha vida foi bem diferente do que ela é hoje. Então, futuramente, vocês vão conhecer um pouco mais da minha trajetória, no momento oportuno. Mas agora eu quero conversar com você sobre os prejuízos que você tem levado para a sua vida. Gil, mas que história é essa? Eu sou adulto. Como que eu vou levar prejuízo para a minha vida? Pois é. Mas tudo que está na sua vida, a responsabilidade de ter permitido chegar na sua vida ou ter construído a trajetória para que você estivesse onde está, foi decidida por você. Ah, mas eu não decidi nada. Pior ainda, decidiu por omissão. Entregou esse direito, que é só seu, a um terceiro. Aí é mais doído ainda, porque você não tem sequer noção de como estes prejuízos chegaram à sua vida, ao seu momento presente. Então, por favor, vamos trabalhar esta questão, porque trabalhar isso é o primeiro passo para você se transformar na pessoa que você sempre desejou. Para abordar esta questão, eu fiz questão de dividir a aula em 2 momentos. E vamos, então, ao primeiro momento, que são o relato breve dos principais estragos que a falta de autoconfiança, a falta de autoconhecimento nos traz. A primeira delas é a baixa autoestima. Sabe o que é a baixa autoestima? É a falta de amor próprio. Diz Merleau-Ponty em suas obras: ninguém ama aquilo que não conhece. Logo, se você não se conhece, você também não se ama. E se você não se ama, tudo que parece que é amor, que você oferece para outro, é bajulação, é puxa-saquismo, é mentira. Ah, mas eu sou diferente. Gente, todo dia eu ouço isso. No meu caso é diferente. Você não conhece as pessoas com as quais eu vivo. E aí fala do pai, da mãe, do irmão, da namorada, da esposa, do filho, e vai por aí afora. Gente, bota na cabeça. Eu falo pra gente. Eu investigo gente há 30 anos. Então, quando eu estou falando para pessoas. E se você não enquadrar nisso, pelo que a ciência apresenta até o presente momento, ou você não é humano, portanto seria só animal, ou então já passou da humanidade para cima. E é aí que nós encontramos 2 pontos equidistantes que afetam a nossa vida e transformam 2 situações em pandemias existenciais hoje. O primeiro é o descrente, aquele que não acredita em si. E se ele não acredita em si, por que ele acreditaria em alguma coisa fora de si? Porque ele acha que o outro vai pegar a causa dele se ele não tem coragem de pegar a causa dele. Esta pessoa é o depressivo, é o triste, é o laburiento, é o tóxico, que procura o quê? Defeito em tudo, que não enxerga nenhuma qualidade, não valoriza nenhuma vitória. No extremo oposto, nós temos os egoístas narcisistas, né? Podemos dizer que nessa categoria aí, você vai encontrar o arrogante, o indiferente, a pessoa que popularmente é conhecida como metida besta, aquela pessoa que ele não quer saber se está certo ou errado, ele quer ter razão no que ele fala. Para ele, se vai ter crescimento ou não, pouco importa. O que importa é a última palavra foi a minha. Valeu? Então esta é a primeira, que é a baixa autoestima e insegurança.
né? A insegurança faz com que eu ou me arvore como um leão e ataque antes, como um narcisista, defendendo todo e qualquer arranhão na imagem minha atual para não ter que mudar nada, ou me leva a ser um medroso lá no canto escondido, mais do que o Joselino Barbacena, a quem o professor toda a aula enxergava, e ele queria sempre não ser percebido. Então, estes dois tipos paralisam qualquer estilo de vida, do mais simples ao mais complexo. O item 2, uma segunda causa de prejuízo existencial por falta de autoconhecimento, são as dificuldades no relacionamento. E por que esta pessoa tem dificuldade de relacionar com outras pessoas? Porque ela não sabe relacionar sequer com si mesma. Como se que eu não me conheço, estou afastado de mim, vou saber relacionar comigo? A mesma coisa. Relacionamentos, pessoas que têm a habilidade de relacionar com os outros, elas não têm medo de mostrar a sua ignorância acerca do outro e ser humilde, perguntar para aprender, para entender o universo da mente daquela pessoa que está diante de você. Então, essa dificuldade do relacionamento deriva da incompreensão de si mesmo. E isso pode resultar em grandes prejuízos, grandes conflitos, grandes rupturas, grandes inimizades, grandes crimes de pessoas que tinham tudo para dar certo. De pessoas que poderiam caminhar como colega, como membro de uma família, como constituintes de uma família, como colegas de trabalho por uma vida inteira, tendo contribuído e crescido na relação. Porque quem não relaciona dificilmente vai crescer. E se crescer, será só um conhecimento teórico. Porque a vida prática, como eu dou a ela vivacidade, existência, no convívio com o outro. Só faz sentido eu me chamar de eu perante você. É por isso que eu gosto muito da figura do Robinson Crusoe. O Robinson Crusoe ficou numa ilha, a ilha era só dele. Imagina quem nunca desejou ter uma ilha para si no mundo. Só que lá, ele não precisava sequer de ética, ele poderia fazer tudo o que ele quisesse. Mas como a história precisava ter diálogo, inventaram o Sexta-feira, que era um índio, que também, por um acaso, estava sozinho naquela ilha. Não tinha família, não tinha tribo, não tinha esposa. Quer dizer, também era a imagem do Robinson Crusoe. Quem era Sexta-feira? Sexta-feira era fraquezas, era o conjunto das fraquezas do Robinson Crusoe. Foi isto que o sustentou na ilha. Esta capacidade de diálogo interno. Mas na primeira oportunidade, ele não fez questão de vir à cidade, registrar num cartório a propriedade e voltar para a ilha, que era só dele. O que é isso? Somos animais sociais. E se você não relaciona bem, o problema não está no outro, está em você. Porque uma coisa é você ter um inimigo, outra coisa é você ter só inimigos. Eu tive uma experiência muito triste em 94. Em 94, meu avô faleceu com 96 anos. E meu avô não tinha sequer um inimigo. Só que ele morava na casa do meu tio. E o meu tio, coincidentemente, naquele momento, não tinha amigos. Só tinha inimigos. E com muito sofrimento, que eu o acompanhei, o meu tio saiu, arranjou uma capela para colocar o vovô, para que nenhum dos amigos dele tivesse que deixar de vê-lo por causa do filho, que não conseguia relacionar bem com as pessoas. Eu fico olhando essa nobreza desse ato do meu tio, cercado de inimigos,
como que ele estava sofrendo naquele momento. E foi uma situação, para mim, muito triste ouvi-lo dizer daquela forma. Felizmente, ele superou aquele momento da vida dele. Certo? Ele superou e teve uma morte sofrida com um câncer, porque era um homem que carregava muitas raivas, mas morreu da melhor maneira que ele podia, dentro daquilo que ele viveu. Que o Senhor, Criador de tudo, compreenda o sofrimento dele e tenha misericórdia, né? E eu acredito na misericórdia infinita de Deus. E sei que o meu tio recebeu isso. Bom, 3. A terceira situação das pessoas que não se conhecem é a dificuldade de tomar decisão e principalmente dizer não a outra pessoa. Por quê? Porque ela acha que a outra pessoa é mais importante na vida dela do que ela mesma. A falta de amor próprio nos leva a idolatrar sem amar a outra pessoa. Porque na outra pessoa existe um resquício de esperança de que ele possa nos socorrer de algum modo. Bom, neste caso, o que realmente nós devemos pensar? Nós pensamos em pessoas que tomam decisões e arrependem, e não aprendem com o erro da decisão, não transforma a decisão errada em oportunidade de crescimento. Uma pessoa que fica estagnada na vida e quando muda para pior. Por quê? Porque não tem maturidade, não sabe dar a cara a tapa, não sabe, tem medo de colocar a própria pele em risco. E por causa deste medo, ela vai deixando para trás todas as habilidades, toda a capacidade de fazer. Porque se eu não sei quem sou, como que eu vou saber que habilidades eu tenho? Aí eu passo a representar habilidades que eu vejo no outro e que admiro, ou então que invejo que o outro tenha. E a partir disso, o outro ganha na minha vida a importância que eu deveria estar dando a mim. Gil, mas você está ensinando o egoísmo. Não, eu estou ensinando a autovalorização para que você coloque-se no seu lugar e coloque as pessoas na sua vida como participantes, contribuintes, como amigos, como companheiros, como pessoas que, na condução da vida, te oferecem inspiração para você ser um ser melhor a cada dia. Isto não é egoísmo. Isto é auto-amor. Uma quarta questão que afeta muito as pessoas que não têm o conhecimento de si é o chamado estresse, que atualmente é mais usado, a palavra de origem francesa, burnout, que é a falta de autoconhecimento, que pode fazer com que assumamos responsabilidade do que não conseguimos entregar. Em situações não saudáveis, desagradando a si para agradar o outro numa representação, porque o outro tomou no meu universo uma proporção maior do que a minha enquanto sujeito. Lembra-se, no estudo de idioma, sujeito é aquele que pratica ou sofre a ação. Qual é a diferença de um para o outro, Gil? É que o que pratica, ele é ativo. O que sofre a ação, ele é passivo. E nós temos mais sujeitos passivos conduzindo pelo mundo, deixando-se conduzir pelo mundo, deixando que o ambiente que ele vive determina quem ele deve continuar sendo, quem ele é e quem ele deve continuar sendo. Ele continua sendo guiado por pessoas que nem sempre têm a clareza de onde estão conduzindo a vida dele. E essa pessoa está aí opinando, influenciando, determinando as suas decisões, o seu posicionamento no mundo. Você acredita que você é o que estas pessoas dizem. E aqui eu quero lembrar que você não é o que você diz ser. Você não é o que os outros dizem que você é. Você é a soma de suas decisões,
acertadas e erradas. Então, essa síndrome, esse estresse pode levar você a ter problemas psicossomáticos, como, por exemplo, a depressão, a tristeza profunda e até a prostração. Eu trabalhei em uma universidade que, dentro da cidade, era dita aqui pagava bem. E eu tinha uma colega, uma professora de português, e essa professora foi demitida. Para ela, a vida dela acabou naquela demissão. 3 anos depois, eu tive notícia de que ela estava na cama e não tinha coragem sequer de tomar um banho. Por quê? Porque aquela pessoa não tinha personalidade em pé. A personalidade dela era um acessório rebocado por aquela universidade. Então, é isto que leva este tipo de trabalho. Quando eu não digo não àquilo que está para além dos meus limites e que eu não estou preparado para ultrapassar, agora, quando eu não digo não a essa situação, eu me agrido. E o mundo está cheio de pessoas cobertas de hematomas, estapeadas por si mesmo, nocauteadas por si mesmo. E vamos à quinta e última, não que seja a última, mas é porque senão eu teria uma aula anual aqui com vocês só para falar de prejuízos. Mas eu quero tratar agora do principal prejuízo que as pesquisas apontam que a falta de autoconhecimento causa nas pessoas. Eu tenho que falar com vocês da desconexão do eu e da falta de propósito. Quando você não se conhece, você desconecta da sua identidade, copiando, falseando identidades que as circunstâncias que o meio te apresenta, circunstâncias da vida. As pessoas que as circunstâncias da vida te oferecem, você assume fragmentos da personalidade dela. E aí você monta a sua personalidade Frankenstein. Você pega a capacidade de falar de um, a capacidade de fazer do outro, a capacidade de ganhar dinheiro do outro, e você tenta fazer ali a sua personalidade sem se comprometer com nada e com ninguém. Por quê? Porque você sabe que você está se falseando. Sabe, mas permite porque entende que falsear é a melhor opção. E é claro que para você isso não aparece como falsear. Isso aparece como óbvio, como aquilo que você de fato deve fazer. Ninguém pensa que algo é mais ou menos diante de algo muito bom e escolhe o mais ou menos, ao invés de escolher um mais, com a consciência expandida da dimensão da sua realidade no agora. Esta daqui, sem dúvida, é a situação que mais atrapalha as pessoas. Porque se eu estou desconectado de mim, eu não tenho propósito. Se eu não tenho propósito, eu não tenho missão. Se eu não tenho missão, eu não tenho onde eu quero chegar. E se eu não sei onde eu quero chegar, eu também não sei o que eu vou fazer. Eu costumo dizer que tem uma profissão no Brasil que é muito comum. Você chega até o profissional e pergunta para ele: isso, 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 isso. O senhor sabe me informar? Não, senhor. E isso, 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 isso. Não, senhor. E isso, isso, isso. Não, senhor. Eu não vou falar a profissão porque eu tenho muitos amigos na área, mas tem essa profissão. E se você procurar aí na sua cidade, você vai identificar um monte de profissionais desse jeito. Por quê? Porque eles são anônimos. Eles chegam lá apenas para representar o que ele tem que fazer todo dia. Mas, por exemplo, acabou de passar o pano. Um cara entrou com um sapato, com cocô de cachorro e passou, ele já passou o pano. Minha missão eu já fiz. Ele não vai passar outra vez. E isso é a rotina desta pessoa. Então, quer dizer, é bastante complicado. Isso acontece também com um motorista. O senhor poderia parar um pouquinho? Isso no Uber. Não, senhor, eu não posso, porque aqui está no roteiro e eu tenho que cumprir o roteiro. É como se a vida dele e do passageiro tivesse determinado pela Uber e não pelo cliente que paga o Uber.
Então, mas é também parte da Uber. Por quê? Bom, deixa a empresa para lá, vou entrar nessa questão. Bom, o que mais temos aqui? Agora, chegou o grande momento da aula, que é a parte 2. E na parte 2, eu vou falar do autoconhecimento como ferramenta de otimização da rotina de vida. Ou seja, não há prejuízo em nível emocional, em nível mental, que não possa ser alterado. Na mente, nada é definitivo. Isso a vida tem me ensinado como nunca fizera antes. Bom, o que acontece? Vamos pensar as soluções para esta situação. E as soluções estão na seguinte questão. Primeiro, crie um diário pessoal. Aí a sugestão, anote. Crie o hábito de carregar com você, de ter na cabeceira da sua cama um diário pessoal. E todo dia, a hora que você for deitar, você anote as coisas boas que aconteceram naquele dia. E as coisas que você tem que fazer no dia próximo. Gente, isso é treinamento. Quando você faz isso, a noite inteira o seu subconsciente está trabalhando a melhor maneira de você viver o dia de amanhã. Incorporando o que de bom aconteceu neste dia que passou e projetando solucionar os problemas do dia de amanhã. É algo simples. Eu me lembro aqui, quando eu era criança, era muito comum um jovem, uma jovem, fazer um caderno com várias perguntas e mandar para os amigos. E quando chegava, gente, aquilo era lido com tanta atenção que provocava um contágio social nas pessoas. Era a internet manual da época. Isso não é do seu tempo, não é mesmo? Mas é do tempo da minha infância. E eu lembro bem, porque toda a vida eu fui uma criança muito observadora. Depois, este comportamento, se você repetir ele todo dia, ele vai virar hábito na sua vida. Daqui a algum tempo você nem percebe, você já vai deitar, pega e tal. Chegou na última página, você fica ansioso para comprar o próximo diário. E o que é bacana é que se algum dia você quiser fazer, por exemplo, chegou no final do ano, você quer ver os ganhos do ano. Você tem os ganhos do ano inteiro. Ah, mas o que é que isso é importante? Isso é importante que você entra no próximo ano com a consciência expandida de tudo que você conseguiu fazer de positivo e de tudo aquilo que ficou para você aprender ou fazer no próximo ano. Então, a mente, ela precisa ser trabalhada constantemente, porque a mente é um processo neuroplástico, ou seja, os ambientes que você frequenta, as pessoas com as quais você relaciona, te contagiam de tal modo que dizem os estudiosos que cada um de nós é a soma das 5 pessoas com as quais nós mais nos relacionamos. Esta é uma tese que há muitos indícios robustos de que ela é verdadeira. Mas ainda não encontramos o cientista que aceitasse como desafio comprovar esta tese. Mas você pode notar. Anote o nome das 5 pessoas com as quais você mais se relaciona. E depois, descreve as qualidades de cada uma destas pessoas. E depois, descreve os defeitos que você vê nesta pessoa. Você não está julgando. Você está inventariando. E depois compara com as suas qualidades e com os seus defeitos. Você vai ver neste quadro que você tem algo dessas 5 pessoas e em grande proporção. Mesmo você sendo único, a sua mente sendo um universo que tem um único cidadão, se esse cidadão assumir um posicionamento como tal, você. Este universo é só seu. Ah, mas é a minha mãe. Olha, sua mãe operou muito para que este universo fosse o melhor possível. Mas o cidadão dele, a vida que acontece nele, é a sua.
A vida da sua mãe teve o universo na vida dela, na mente dela. Terceira sugestão: fuja da pressão do dia a dia, desenvolvendo a arte de refletir. Por que isso é importante? Porque a reflexão, ela é como que uma limpeza de pensamentos e fortalecimento de pensamentos positivos. Ela limpa os pensamentos impuros, aqueles que você reprova, e fortalece os pensamentos bons que você tem. Qual é a importância disso? Primeiro, se a sua mente produz pensamentos positivos, é porque ela significa os estímulos das experiências que chegam até ela, comparado com as memórias positivas e negativas que você tem. Ela significa positivamente. Então, você pensa positivamente a partir desses estímulos. E esses estímulos são recebidos na sua mente e investigados, processados pelos canais sinápticos, visando abstrair destes estímulos aquilo que presta a você. Feito isso, esse estímulo, essa experiência vai para o arquivo de memórias. E o arquivo de memórias, ele é totalmente misturado, ele funciona como um depósito sem organização. Memórias positivas e negativas estão sobrepostas uma à outra. É um empilhamento de memórias. Bom, o que acontece? O que acontece é que só você pode fazer a limpeza, ressignificando, porque memórias não se joga fora, memórias se recicla, fazendo a reciclagem das memórias negativas e encontrando para elas um significado positivo. Não existe experiência humana que não possa receber um significado positivo. Gil, mas você está sendo idealista, você está sendo ilusório, porque isso não existe. Em todo lugar no mundo existe imperfeição. Sim, mas a imperfeição está também nas memórias boas. Tanto é que as memórias são boas, mas elas não resolvem tudo. O que você está falando é que eu teria que produzir memórias positivas. Um momento. Deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Então, produzindo estas memórias, com essas memórias positivas, você organiza as suas crenças de forma positiva. Quando você organiza as suas crenças de forma positiva, você equipa a sua personalidade com poder de decisão, com poder de ação, com segurança, com coragem. Coragem não é aventura e coragem não é ausência de medo, tá? Coragem é uma ação intencionalmente dirigida que envolve riscos, mas os riscos foram calculados e suportados e entendidos como suportáveis. Gil, mas isso aí demora demais. Demora no mundo do consciente. No mundo do subconsciente, isso é tudo feito instantaneamente. Segundo dizem os estudiosos, no subconsciente não há espaço e tempo. O nosso consciente, subconsciente, tem nele algo divino. Por quê? Ele está onde está, ele é o que é, ele não precisa movimentar para chegar em lugares ou em tempos diferentes. A questão é que nós não sabemos usar o subconsciente. O desconsideramos e concentramos toda a nossa força no conhecimento racional, que é o conhecimento científico, que é o conhecimento filosófico, que é o conhecimento até teológico, quando se faz teologia como ciência. Ah, mas a teologia é diferente, que tem o pressuposto da fé. Sim, mas se a fé se submeter ao processo, ela só se torna uma peça de raciocínio. A fé é a transcendência do conhecido para o misterioso. Sabemos que existe, mas não sabemos como é esta existência. E como sabemos que existe? Por indução.
Aconteceu assim com fulano, aconteceu assim com ciclano, aconteceu assim com Beltrano. Logo, se isso acontecer na vida de fulano, é assim que vai ser. Bom, mas então como vamos arrumar se a ciência, se a filosofia, se a teologia, se até o senso comum é regido pelo consciente, como nós vamos resolver isso? Não precisa resolver. Confia que o seu subconsciente faz o que tem que ser feito. Mas peça a ele resultados bons. Porque se você pedir a ele resultados ruins, ele vai te dar resultados ruins. E aí você me diz, mas você ficou maluco, eu vou pedir um resultado ruim para mim? Eu te digo, maluco eu não fiquei. Mas você pode ficar. Por quê? Porque na hora que você coloca as suas boas ideias, você duvida de que isso possa acontecer. Quando você faz isso, você fechou a porta para aquilo que poderia dar certo. Bom, por último, eu quero passar para vocês a análise de que você vai construir aí 4 quadros. Numa, você vai colocar as suas forças, as suas habilidades. Noutra, as suas fraquezas e as suas limitações. No terceiro quadro, você vai investigar o que você pode fazer para adquirir aquilo que você não tem. E o que desses valores você vai descartar, porque no nível, na circunstância, pelo seu agora, isso ainda é impossível para você. Então, você vai deixar isso em stand-by, ou seja, vai colocar no arquivo morto. Se algum dia você gerar a condição para chegar e mexer com isso e resolver, você vai lá e busca outra vez. Ah, que bom! Um beijo no coração de todos. Até a próxima aula. Esta foi a 7ª aula da Jornada do Autoconhecimento. Um beijo no coração de todos. Tchau!